Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. Hoje estou fora de casa, estou aqui num hotel, então estou aqui sem a tradicional plateia, mas na semana que vem volta tudo ao normal, né? Porque eu estava viajando, fiz um treinamento aí de alguns dias lá na Universidade de Wharton. Só criei esse início só para poder falar que eu estava em Wharton, que eu acho que é chique, né? Acho que agrega valor. Tava lá estudando um pouco, vou até passar esses conhecimentos depois pro pessoal lá da UVP. E hoje, né, sem baguncinha. Hoje o programa tá sensacional. A gente começa aqui já com o nosso combalido índice Bovespa. Essa semana ele subiu 0,29%. Cara, até teve uma alta no meio da semana, entregou certo crescimento, mas aí no final da semana ele tomou tudo de volta, né? Criando a falsa esperança no nosso coração. E o ETF AUVP11, que replica o índice fundamentalista IAFD, novamente deu pau no Ibovespa e subiu 1,68% nessa semana. Mas ainda está aí, ó, em R$ 98,33, abaixo da inauguração do ETF, ou seja, está num ponto muito legal de compra desde que ele começou, né? O índice começou recentemente, tem um mês e alguma coisa, e a gente enfrentou algumas flutuações do mercado. Ele é um índice que está muito bacana, vale a pena você estudar, dar uma olhada na carteira dele lá e ver se você quer conhecer ele melhor. O IAFD é um índice um pouco mais racional que o índice Bovespa e foi criado aqui pela UVP. Não é buy and hold, ele não segue essa metodologia, mas ele é fundamentalista, então ele segue os fundamentos aqui. Ele segue uma filosofia um pouco diferente aqui da do canal e da UVP, mas a gente deu esse nome, né, de UVP11 para ele, porque eu acho que ele é um índice que no futuro ele vai se mostrar muito mais eficiente que o índice Bovespa e eu quero essa publicidade aí. O Ibovespa então é esse 0,29, FIX 0,34, índice de fundos imobiliários, lembrando sempre, S&P 500 0,85% de alta, Nasdaq 0,72% de alta, o dólar com uma queda de 0,79%, então apesar da crise, apesar dos conflitos internacionais, a gente conseguiu aí ver o dólar caindo para o patamar de 5,40, quase R$ 1 menor do que ele estava em dezembro do ano passado, né? Isso fez a Bolsa Brasileira ser uma das que mais se valorizaram no mundo. Na verdade, até o presente momento, a que mais se valorizou no mundo no ano de 2025 em dólar. O Bitcoin aí caiu 0,96%, mantendo-se aí no patamar de 117.577 dólares, né? E o Ethereum subiu 5,45% a 4.455. Eu me lembro do período que o Bitcoin estava nesse valor, né? O Ethereum nesse valor a gente nunca imaginou. Então, um momento muito interessante aí. A gente teve uma semana bem movimentada na política e na economia aqui, com muita coisa acontecendo aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também, a inflação mexendo muito com os mercados e a gente já começa aqui o giro pelas notícias falando do problemão que o governo está tendo no mercado interno e com os Estados Unidos por conta da tarifa de 50% sobre as nossas exportações. O que está acontecendo aqui? O governo teve que correr e soltar uma medida provisória com um plano de emergência para segurar os efeitos desse tarifaço. A ideia é usar 30 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Exportações para ajudar as empresas que forem afetadas aí pelo tarifaço, criando novas linhas de crédito, emprestando dinheiro com taxas menores, além de prorrogar a cobrança dos impostos e até fazer compras públicas de mercadorias que estão represadas, ou seja, o governo entrando de mão cheia, né, no incentivo dessas empresas, até comprando delas diretamente, porque ficou inviável exportar para os Estados Unidos. Mas qual que é o grande problema que a gente vai encontrar aqui com isso? Isso pode ajudar a estancar o sangramento no curto prazo, mas acaba agravando a crise fiscal, que já é meio braba. E aí o governo já está tentando tirar quase 10 bilhões de reais desses gastos da meta fiscal para não prejudicar tanto assim a prestação de contas lá no fim do ano. E outro ponto importante é que esse pacotão do Lula aí também pode pressionar o câmbio e os juros aqui, num momento que o Brasil está tentando cada vez mais controlar a inflação para começar a derrubar a Selic. Principalmente, se a gente não vai exportar, pode ter uma desaceleração, a gente precisa desse corte na Selic, ele é necessário, né? A pressão maior dessas tarifas aí tem sido para os exportadores de café, carne, frutas e alguns outros produtos que ficaram fora daquela lista de isenção, que é gigante, né? Inclusive, exportações de café para os Estados Unidos já vinham caindo até antes do tarifaço aí, com a indústria americana dando uma segurada nas compras. Quando a gente olha para a carne, então, as exportações estão batendo recorde, com um aumento de 27% no mês passado. Mesmo com a queda nas vendas para os Estados Unidos, o Brasil também está prevendo aí uma safra recorde de grãos, mas com quase 40% sem ter onde ser estocado. Agora, o que é a questão? Raul, aplicaram a tarifa e mesmo assim a exportação de carne subiu? Então não faz sentido, então a tarifa foi ótima. Não necessariamente, é porque se eu aviso para você, olha, a partir de outubro, eu vou começar a cobrar 100% a mais de imposto em cima da sua empresa. O que você vai fazer? Tentar adiantar suas vendas para agora e já avisar os seus consumidores, né? Foi basicamente isso que aconteceu. Agora, esse problema dos armazéns é um problema mais crônico. A gente tem uma quantidade pequena de armazéns e galpões, que só dão conta de 60% da produção máxima do agro. Inclusive, teve um momento que a UVP cogitou a ideia, não sei se vocês sabem aí, mas a gente já cogitou a ideia de criar galpões logísticos, né? A gente pretendia criar um fundo logístico para a criação de silos dentro do estado de Goiás e Mato Grosso, que é onde a gente percebeu que tem essa escassez, né? Acabou que a gente não seguiu à frente com o projeto, olha aí, se tivesse seguido,
nesse momento agora estaremos recebendo muito dinheiro. Olha, eu sei que o Brasil está super complicado e que as coisas estão difíceis. A maior parte dos brasileiros não tem dinheiro para nada. Se você é uma das pessoas que, por um acaso, ainda não foi atingido por essa crise mais recente, esse momento que a gente está vivendo agora é um dos momentos das maiores oportunidades que eu já vi na Bolsa de Valores, não só brasileira, como na Bolsa de Valores mundial. O Trump, ele criou uma mudança naquelas pessoas que estavam completamente estabelecidas. Todo mundo teve que sair da zona de conforto. Quando a gente sai da zona de conforto, quando a gente consegue tirar as pessoas desse lugar, a gente consegue criar oportunidades incríveis. A gente vai ver a maior transferência de renda da história, dos últimos, pelo menos, 50, 60 anos. Se você quiser fazer parte disso, o que eu vou te recomendar é que você entre aqui em alvp.com.br. Lembrando também que a gente está num momento onde as gerações estão sendo substituídas, né? Hoje a maior parte do dinheiro está com as pessoas que têm hoje entre 70 e 80 anos com um tipo de mentalidade muito diferente, de manutenção da família, de segurança, aquilo que eu enxergo é aquilo que vale, e o dinheiro está migrando para essa outra geração que já conhece o mercado de capitais, que já sabe investir de maneira mais inteligente. Então, a gente vai ter uma chance de ver uma explosão no mercado e que ela não vai voltar atrás. Eu sei que tem muito ruído, tem muita informação torta, mas se você quiser aprender a investir de verdade, é só entrar no link aqui embaixo. E lembrando o seguinte, se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E se você quiser tirar a dúvida se é bom ou não, quem é aluno da UVP, comenta aqui. Eu sei que na sua vez também muita gente comentou e foi importante para você tomar sua decisão, então acho que ninguém melhor do que vocês para dar a opinião acerca da UVP. A gente tem hoje uma comunidade com mais de 60 mil pessoas exatamente por conta disso. Começou aqui com 1, com 2 e no boca a boca a gente foi se desenvolvendo. Vale muito a pena porque você ainda vai ter acesso à nossa plataforma exclusiva de investimento. E agora voltando aqui para falar dos tarifaços, a gente está com um problema mais sério. Já tem várias empresas dando férias coletivas para os funcionários. Eu não sei se vocês sabem, mas esse é o primeiro sinal de que essas pessoas podem ser demitidas depois, porque primeiro você dá as férias e aí você antecipa essas férias para diminuir o encargo trabalhista na demissão. Boa parte dos empresários, né, eles têm culpado tanto o Lula quanto o Bolsonaro por criar a situação, o outro por não estar negociando do jeito que deveria. Ao mesmo tempo o Lula fica criticando o governo americano e o Eduardo Bolsonaro indo lá fazer reuniões a portas fechadas pedindo mais taxação, mais tarifas, né, uma coisa bem complicada. E o Lula, do outro lado, se aproximando cada vez mais de países como a Rússia e a China. Inclusive, o Lula conversou de novo com Xi Jinping nessa semana sobre a tal defesa do multilateralismo, ou seja, deixar a economia um pouco menos dependente dos Estados Unidos ali. O Trump disse que o Brasil está sendo um péssimo parceiro comercial, falou, né? Voltou a criticar o processo contra o Bolsonaro, falou que está sendo uma execução política, e do lado de cá, o Lula admitiu que não vai retalhar as tarifas dos Estados Unidos, mas continuou alfinetando o Donald Trump aí, né? Ele falou que ele é mentiroso e que o Brasil, abre aspas, não vai ficar de joelho, fecha aspas, para os americanos. O Haddad também ficou muito chateado aí porque o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, que é como se fosse o ministro da Fazenda do Donald Trump, é como se fosse o Haddad do Trump, desmarcou uma reunião que ele tinha para discutir as tarifas que estava marcada para essa quarta-feira passada. Então o Brasil tinha chegado a convidar, mas o Scott Bessent desmarcou. O Haddad botou a culpa no Eduardo Bolsonaro e nas articulações da extrema-direita e disse que o Brasil está sendo sancionado pelos Estados Unidos por ser mais democrático do que eles. Isso porque o Eduardo Bolsonaro parece que tinha feito uma reunião com o Scott Bessent um pouco antes, né? E acredita-se que o teor era pedindo para ele não negociar, né? Então, pedindo para ele fazer mais pressão, que a pressão tá funcionando, não sei, alguma coisa nesse sentido. O Eduardo Bolsonaro também apareceu nas redes sociais essa semana para falar que tá ali pedindo, né, por essas tarifas. Então, assim, quando eu vejo essa questão, eu sei que todo mundo tem suas razões, né, dentro dessa discussão, e eu não quero entrar aqui nesse quesito de defender um lado ou outro, porque senão eu perderia parte de vocês aqui, que são as pessoas com as quais eu me comunico. Mas eu tenho sentido que cada vez menos as pessoas de fato se importam com o Brasil e com os trabalhadores do nosso país e com as pessoas que estão tentando fazer as coisas dar certo. Eu não sei. Ao mesmo tempo que eu vejo boas intenções, às vezes em algumas atitudes, eu também percebo que parece que vale tudo para que eu me beneficie no individual, né? Pelo menos eu tenho ficado cada vez mais com essa impressão. Não sei se é uma impressão minha, né? Eu queria que vocês compartilhassem aqui a opinião de vocês. Porque vocês são investidores, acho que a gente, apesar de tudo, a gente lida mais racionalmente com as coisas, né? Quem faz parte aqui do Investidor Sardinha, a gente está aqui, a gente sempre lida com as coisas de uma forma um pouco mais racional. Tenho sentido que nossos políticos às vezes estão agindo em interesse próprio. Enquanto isso, o bicho tá pegando lá no STF também. Saíram várias notícias aí falando que alguns ministros estão com medo de ser alvo da Lei Magnitsky, que o governo americano está mapeando empresas e escritórios de advocacia de parentes deles. E na segunda-feira eles fizeram uma reunião com banqueiros para entender até onde a Lei Magnitsky pode realmente chegar. Até porque uma das hipóteses agora é o STF barrar a aplicação da lei pelos
bancos brasileiros. Depois dessa reunião, o ministro Gilmar Mendes fez questão de falar que não tem nenhum incômodo com as decisões do Xandão e que apoia ele de maneira, abre aspas, inequívoca. Mas, nos bastidores, a notícia é que os ministros estão pedindo para o Moraes pegar um pouco mais leve nas decisões e até o próprio ministro reconheceu que, como ser humano, o juiz está sujeito a erros e acertos e que, por isso, existem órgãos colegiados no judiciário. Então, aqui já é um primeiro indício, né, de que o corporativismo do STF ele pode não ser tão forte dessa vez aqui. Já existe uma discussão. Eu vi também alguns juristas, mesmo à esquerda, né? Eu tenho começado a ver alguns juristas aparecendo dizendo, olha, se o Alexandre de Moraes é pessoa interessada dentro de um processo, ele não deveria julgar o processo do Bolsonaro, né? Se o atentado seria contra ele, não é normal que ele julgue. Então já começou a estremecer um pouco essa ideia de que tá tudo certo ali. Eu sinceramente, eu não entendo nada de judiciário, gente. Por isso que eu evito aqui tecer comentários, então eu tô sempre falando pela boca dos outros. Se você é um jurista, se você entende melhor desse assunto, sua opinião é muito bem-vinda aqui. Inclusive, eu tô até pensando em criar um lugar para vocês poderem mandar essa opinião por áudio, alguma coisa, né? Para que a gente possa colocar aqui. Pessoal do grupo da UVP 500 e da UVP Milhão, se quiser dar opinião, é só mandar áudio que no próximo Giro da Bolsa a gente coloca aqui as opiniões a respeito desses temas. Assim, eu vou começar a perguntar mais, que eu sei que eu tenho uma equipe grande de pessoas ali que são advogados muito bem sucedidos no grupo da UVP, tanto dos milionários quanto de quem tem mais de 500 mil. Esses grupos são fechados somente para alunos que têm os investimentos na UVP Capital, tá? Então eu sei que muita gente vai pedir para entrar, mas é grupo por patrimônio e fechado para quem tem um patrimônio com a UVP Capital, não basta ser aluno. Mas depois o Alexandre de Moraes, então, voltou a atuar no caso Bolsonaro, falou que não era para perder tempo, pediu para o ministro Cristiano Zanin marcar logo a data de julgamento, que já ficou agendada para começar no dia 2 de setembro. Em setembro vai entrar o grosso mesmo, né? Porque agora sim a gente vai enfrentar um pandemônio nesse país. Enquanto isso, os Estados Unidos soltaram um relatório anual dos direitos humanos de 2024, já citando aí no primeiríssimo parágrafo uma piora da situação no Brasil e dizendo que o Alexandre de Moraes, abre aspas aqui, é o principal arquiteto da censura, fecha aspas, e abre aspas, perseguição política no país, fecha aspas também. Nessa semana, os Estados Unidos também suspenderam o visto de vários integrantes do governo Lula, entre eles a esposa e a filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acusando o Brasil de um esquema de exportação de mão de obra do regime cubano no âmbito do programa Mais Médicos. Então eles estão metendo louco aí. A embaixada dos Estados Unidos disse que as sanções não vão parar. E o Eduardo Bolsonaro falou que Trump pode impor ainda mais tarifas se o Supremo não ceder e o Brasil não achar uma solução para essa crise institucional aí. Mas por enquanto a gente não teve nenhum avanço concreto nas pautas da direita. A Câmara não colocou a votação dos projetos de lei, nem do foro privilegiado, nem da anistia para os presos de 8 de janeiro, e o Lula aproveitou o momento para se aproximar um pouco mais do Hugo Motinha, né? Falou que não tem nenhum interesse no enfraquecimento dele. E o que aconteceu de fato aí, depois disso tudo? Os deputados de direita que fizeram aquele ato na semana passada, bloqueando por 3 dias a mesa diretora, acabaram intimados pela corregedoria e estão correndo risco de ter o mandato suspenso por 6 meses. A mesa diretora também está pensando em mudar o regimento interno para punir por quebra de decoro quem ocupar a cadeira do presidente e tentar obstruir os trabalhos da Câmara. Então saíram mais fracos nesse caso, né? E no Senado, o presidente Davi Alcolumbre continua em lua de mel com o governo Lula, depois de ignorar os protestos da direita e dizer que não vai pautar de jeito nenhum o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele, então, na prática, teve uma votação, um número mínimo assim, de assinatura dos senadores, mas ele não quer pautar isso agora. E um dos problemas dessa baguncinha toda na política, Lula contra Trump, confusão no Congresso, é que tudo isso afeta a nossa bolsa e o dólar, porque faz o investidor, principalmente o estrangeiro, ficar um pouco mais desconfiado do Brasil. E um momento delicado para a nossa economia, porque a gente está vendo bem, né? A gente está com números relevantes aqui, o preço da commodity nossa é perfeito, o Brasil está vivendo um ciclo lindo, né? O crescimento populacional em alguns países, as pessoas precisando alimentar-se, a gente, o maior produtor de comida do mundo, era pra gente estar colocando as cartas na mesa, falei até sobre isso essa semana, mas a gente continua com inflação alta, descontrole aqui, mesmo que a inflação tenha dado uma desacelerada, o IPCA subiu aí, bateu 5,23% nos últimos 12 meses, mas ele ainda está muito acima da meta da inflação. Mas isso é bom porque ajuda o Banco Central a começar a derrubar os juros nos próximos meses. A estimativa é que no ano que vem já comece a cair os juros. E um dos fatores que deve ajudar a segurar a inflação é justamente o tarifaço do Trump, porque a gente está vendo que a gente tem aqui no Brasil uma oferta maior aqui dentro do nosso mercado, né? Desses produtos que estão ficando represados por causa da queda das exportações, acabam tendo que vender aqui. Não é que isso é bom, né? É que o ponto é, o preço fica mais baixo. Agora, as consequências a gente vai viver só no futuro. O dólar também está caindo e voltou para os 5,40 depois de mais de um ano. Outro dado positivo, que não é tão bom pensando só na inflação, mas que é ótimo para a economia, é a redução do desemprego, que caiu aí 5,8%, menor nível da série histórica, de acordo com a PNAD do IBGE. Do lado negativo,
A ANEEL está falando que a conta de luz deve subir mais que a inflação esse ano. E a gente está vendo um efeito maior dos juros altos, né? Selic em 15% aí nas vendas do comércio e do varejo, que tiveram mais um mês de queda em junho. E mesmo com a crise fiscal podendo piorar por conta do tarifaço, o Haddad disse aí, para os deputados e senadores que o governo vai cumprir a meta fiscal desse ano e de 2026. Como ninguém sabe, mas com aquele velho discurso de aumentar ainda mais os impostos, inclusive com a ideia de acabar com a isenção tributária dos títulos de renda fixa para diminuir a concorrência com os títulos públicos do governo, né? Eles acabam batendo nessa tecla toda hora. Isso aí não passa, Haddad. Você sabe, pô. Já te chamei aqui para entrevistar, você não quis, mas sabe que isso aí não passa, né? Saindo um pouco do Brasil aqui, a gente está tendo um momento bom para as principais bolsas de valores. Todo mundo perto das máximas nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, principalmente por causa de algumas notícias boas aí do mercado americano. Os bancos e empresas trouxeram resultados fortes no segundo trimestre. Aquele medo generalizado das tarifas do Trump, pelo menos por agora, deu uma diminuída. Lembra sempre, tarifa não reflete no momento que se aplica ela. Do mesmo jeito que a tarifa aqui agora melhorou os indicadores do Brasil, a tarifa lá também melhorou os indicadores por lá no momento, né? Tá todo mundo acreditando que os juros por lá devem voltar a cair já no mês que vem, o que é ótimo para as empresas aqui da Bolsa de Valores. Olhando os números, a inflação ao produtor veio acima do esperado, já refletindo o efeito das tarifas. Mas a inflação do consumidor está mais fraca. O mercado de trabalho também está arrefecendo e, com isso, o secretário do Tesouro fez um apelo para o Banco Central, Fed, falando que os juros já deveriam estar mais de 1,5 ponto percentual abaixo do que está hoje. O fato é que, nesse momento inicial, a economia americana tem reagido bem, mas todo o mercado, o consenso de mercado, é que esses números eles ainda estão inflados e que a gente ainda deve ver um problema e uma deterioração nos próximos anos aí, por consequência, né, de uma economia mais fechada. Já o Goldman Sachs está acreditando que as ações já subiram demais e que o rally de alta está perto de acabar. Enquanto isso, os Estados Unidos seguem concentrado também. 75% de todo o dinheiro do S&P 500 está em 5, 6 empresas, tá? 10, se você quiser ser mais legal aí. Os Estados Unidos também continuam brigando com todo mundo no comércio internacional. Tem gente pedindo boicote dos produtos americanos na Índia, mas com os chineses, que são os principais alvos do Trump, o governo cedeu de novo e prorrogou o tarifaço por mais 90 dias, dando mais tempo para os dois países negociarem um acordo definitivo. Não vai aplicar. Já na China, né, a gente tem ali alguns dados ruins nessa semana de varejo, produção industrial, mas mesmo assim a Bolsa de Hong Kong está bombando e o volume de negociações aí bateu o recorde nessa semana, passando dos 4,6 bilhões de dólares. Muito dinheiro veio da OVP aí. A gente tem tido uma estratégia de alocação colocando um pouquinho ali, né? Tô brincando, muito não, mas um pedacinho a gente tem que colocar, né? 4,6 bilhões de dólares é muita coisa. A gente colocou um pedacinho desse dinheiro aí. E para fechar o nosso giro pelo mundo, a gente teve um encontro histórico do Trump com o presidente Putin aí, no Alasca, para discutir o fim da guerra na Ucrânia e até um acordo nuclear entre os dois países. O Trump deu aquela pegada e puxadinha na mão que ele faz com o Putin ali, e a gente percebe que o Putin é muito pequenininho. No vídeo ali deu pra ver que ele é muito pequenininho. Então fica aí a dica. Nos pequenos frascos estão os maiores ódios. Eu não brincaria com o Putin, não. O Putin é pauleira. E se você quiser aprender a investir, escapar de um o que eu te recomendo? Acesse aí alvp.com.br, clique no botão Faça Funcionário de Perfil, já vai ter live lá, tudo certinho, a gente já vai te ajudar a fugir desses problemas, independente do que eles façam, a gente é mais rápido, vou dizer isso pra vocês já. Já teve live hoje, todos os consultores aqui já estão sabendo o que fazer, todo o pessoal que vai dar aula pra vocês segunda-feira já tá sabendo o que fazer, não nos pegaram, tá? Entra aí, alvp.com.br, preenche o questionário, porque estão tentando nos pegar de calça curta, mas não estão conseguindo, os clientes da AVP continuam muito bem atendidos. Preenche o questionário que eu vou te ensinar a investir no Brasil e principalmente fora dele, viu, Xandão? Principalmente fora dele, porque não tá dando pra mim, meu amor. Então pode preencher o questionário que eu te ajudo a fugir desses problemas. E agora a gente vem aqui pras rapidinhas, que são notícias que não são tão relevantes ao ponto de ganhar um destaque no programa, nem relevantes ao ponto de ficar fora do programa. O Banco do Brasil divulgou um resultado preocupante do segundo trimestre de 2025. Fiz vídeo já sobre isso, né? Nem faz sentido ficar falando aqui. Alto expressivo da inadimplência, 3,8 bilhões de lucro, 60% abaixo do normal, rolo, guidance. Mesmo assim, as ações subiram 9% nos últimos 5 dias aí, a R$ 20,65. Né? Lá na frente aí a gente vê como é que fica, mas realmente o banco estava muito barato, né? As ações do Nubank também acompanharam essa alta na semana e dispararam depois do banco soltar um resultado trimestral muito melhor que o esperado. O lucro subiu 42% no ano contra ano para 637 milhões de dólares, mais de 3 bilhões de reais, né? Não muito longe do Banco do Brasil, quem diria, impulsionado pelo aumento no número de clientes aí, que chegou a 123 milhões no fim de junho. Então, no Holdings, tá indo bem, 7,38% de alta, $13,10. Ainda assim, cara, eu sou bem cético, não investiria em Nubank, né? Eu vou estar errado para sempre com isso. O Nubank é o banco que mais cresce, mas eu realmente não tenho essa crença na empresa. É estranho, né? Tem empresa que a gente simplesmente não vai com a cara. Comenta aí uma empresa que, apesar de ser muito boa e que todo mundo gosta, você não gosta. Nubank é um desses cenários. Indo aqui para as Argentinas,
argentinas, né, para os hermanos boludos. A inflação por lá saiu de 39% para 36% em julho, mantendo o ciclo de queda com as medidas de ajuste fiscal e econômico do presidente Javier Milei. Desde a posse dele em dezembro de 2023, o governo vem somando superávites primários, arrecadação maior que gasto, que tem ajudado o país a superar uma forte crise econômica e a retomar a confiança dos investidores. É claro que a coisa ainda está bem pior, né, do que pode estar no futuro, né? As coisas devem melhorar, espero, porque os números ainda, né? Inflação bem alta ainda, 36%, não é brincadeira não. O pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, de 39 anos, morreu na segunda-feira, 2 meses depois de ser baleado na cabeça durante um evento de campanha na capital Bogotá. Ele era o principal nome da direita para as eleições de 2026 e se tornou o 8º presidenciável assassinado na história do país. 2 deles foram assassinados pelo Pablo Escobar, se não me engano, né? Agora a gente vê aí um cenário desse. E para fechar, a gente traz uma notícia realmente relevante. Um idoso ressuscitou depois de ter a morte atestada por 2 médicos em Itabuna, na Bahia. Ele tinha perdido os sinais vitais, mas voltou a ser reanimado depois de 1 hora, quando a funerária já estava indo buscar o corpo, né? Loucura. Parece a tarifa do Trump. Quando a gente pensa que vai acabar, ela volta. Dono da Ultrafarma tá de tornozeleira eletrônica e vai pagar uma fiançazinha de apenas 25 milhões para sair da cadeia. A vagabundagem vale a pena nesse país, né? E o Ítalo Santos foi preso. Bom, Ítalo Santos é aquele marginal que ficava explorando imagem de crianças. Aí. Mas será que o Brasil demorou esse tempo todo para prender ele? Por quê, né?